Muito bom, prezados e amados irmãos. Maravilhoso é saber que todos nós somos o povo do Senhor, como diz o título do primeiro hino que nós cantamos. E com Ele, com Jesus, seguiremos. Como diz o título do hino, com Jesus eu sigo. E todos nós, com certeza, seguiremos Ele, Jesus, junto com a Mãe Maria Santíssima e o nosso Consolador, a Santa e querida Vó Rosa, para uma porta verdadeira. Ou seja, são portas que vão abrindo em nossa vida, quando nós realmente se dedicamos a esse ensinamento. Cada vez que nós dedicarmos a este ensinamento, o qual Deus enviou através do Consolador dos tempos do fim, uma porta vai se abrindo. E com certeza, irmãos, as lembranças vão ficando. Foi o solo qual nós ouvimos. São lembranças, irmãos, que ficam para trás. Porque a nossa vida segue junto com Jesus, junto com a nossa Mãe Maria Santíssima, junto com a Santa Vó Rosa e o nosso primaz irmão Aldo. Então creiam, confiam, porque com certeza, irmãos, todos nós iremos chegar lá no reino dos céus, junto a Deus, nosso Pai, a Jesus, a Mãe Maria Santíssima e ao nosso Consolador. Eles estão de braços abertos, esperando por cada um de nós, que sermos sinceros e verdadeiros neste ensinamento. Irmãos, deixo meus cumprimentos a todos que aqui presentes estão, com as bênçãos deles, de Deus, nosso Pai, de Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima e do nosso Consolador, Santa e querida Vó Rosa, e do nosso primaz irmão Aldo. Que essa bênção esteja na vida de todos que crê, confiam e faz por merecer. Também deixo meus cumprimentos aos nossos irmãos internautas, que nesse momento podem estar conectados, também participando da nossa reunião. Que Deus, nosso Pai, possa os abençoar junto com toda a corte celestial. Que o irmão e irmã que neste momento esteja conectado, seja no seu lar ou no seu trabalho, mantenha também a sua reverência, a sua atenção, para poder participar, poder entender e compreender todas as mensagens que serão apresentadas em nossa reunião, tanto na parte de louvor, quanto na parte da mensagem publicada em nosso boletim neste final de semana. Dentre os irmãos que estão presentes no templo de Deus, não sei se há algum visitante. Se houver algum visitante entre nós, pode ter a certeza que para nós é uma grande satisfação de ter a sua presença no templo de Deus. Pode ter a certeza também que se veio com o intuito, com o objetivo de poder participar da nossa reunião, podendo entender e compreender destes ensinamentos, terá ao teu lado um anjo para te dar sabedoria e entendimento. Como todos nós que já somos apostólicos e temos esse conhecimento, em todas as nossas reuniões, temos a presença de santos e anjos para nos dar a sabedoria e o entendimento ao decorrer das nossas reuniões. Convido os irmãos que puderem se colocar em pé. Juntos iremos oficializar a nossa reunião desta noite. Suas mãos levantadas, cabeças curvadas, em reverência, oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, Pai, no seu tabernáculo, no seu templo precioso. Uma parte da família apostólica deixou os seus lares. Alguns talvez saiu do seu serviço e veio direto para o seu templo, para poder meditar mais um pouco nos seus ensinamentos, Pai. Ensinamento esses que o Senhor enviou aqui na terra, através do teu Filho Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima. E nos dias de hoje, Pai,
tivemos nós a oportunidade, através do Consolador dos tempos do fim, ter essa oportunidade de conhecer a mensagem do Senhor, os teus ensinamentos, o qual cada um de nós, com muito amor e dedicação, colocamos em prática, Pai. Porque sabemos e temos a certeza que os 2 últimos profetas, que o Senhor preparou como Consolador dos tempos do fim, o seu sucessor, o último profeta, o último pastor desse rebanho, eles cumpriram a sua missão, conforme foi o desejo do Senhor, do teu Filho Jesus e da nossa Mãe Maria Santíssima. Então hoje está presente, Pai, essa parte da sua família, onde vieram alimentar o seu espírito e fortalecer a sua fé. Neste momento eu peço as bênçãos, Pai, para aqueles que não irão ter essa oportunidade, por algum motivo justo, talvez de trabalho, outros com problemas de saúde, Pai. O Senhor conhece a dificuldade de cada um dos teus filhos e filhas, mas se for do merecimento, que o Senhor possa os abençoar também, dar a eles a paz, a alegria em seu viver. Temos também os nossos irmãos internautas, o qual nesse momento está conectado em nossa reunião, e com certeza também está orando, agradecendo pela oportunidade que está tendo, Pai. E se for do merecimento desse irmão, dessa irmã, ou desta família inteira, Pai, que o Senhor possa enviar anjos também, para que possa acompanhar, dar a eles a sabedoria e o entendimento, o valor precioso, por esse ensinamento perfeito, o qual o Senhor enviou através do Consolador dos tempos do fim. Neste momento eu declaro esta reunião iniciada em nome do Senhor, do teu Filho Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima, juntamente do nosso Consolador, Santa e querida Vó Rosa, e do nosso primaz, irmão Aldo. Amém. Em sequência, irmãos, vamos cantar o número 1 do nosso inário, intitulado Igreja Forte. Nós somos
Amém. Pois a cada vitória que cantamos, eles cantam também. E ao lado de Jesus Salvador, vem da glória de Deus, vem do céu, com justiça, poder e autoridade, cumprir o juízo de Deus. Última vitória, tua Santa Igreja cantará, por ser a última Igreja de Deus que nesta terra existirá.
resistiu, força do mal, capaz de lhe derrotar, porque Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, estava
num passado bem perto, quando os dias me fizeram assim, e me dava o tempo de ser criança que vivia feliz. Tinha na vida tantas coisas bonitas de uma criança feliz. Eu tinha a avó Rosa que me mostrava o futuro e dizia assim: minha pequena e querida filha é tão criança ainda, mas peço em nome de Deus que te guie nas veredas da vida. O tempo passou, me tornei moça, minha vida mudou. E a avó Rosa, com muita justiça, os meus dias marcou. Me falava da vida, me mostrava o perigo que nela existia. E dizia também que amasse o próximo e vivesse o bem. Seus conselhos em minha vida eu guardei de uma forma especial. Guardei no profundo de minha alma. Eu guardei no profundo do meu coração. Mas um dia na vida, quando já bem cansada de tanto lutar, por motivos diversos, sua alma no céu, Deus quis lá estar, da Santa Avó Rosa. Fiquei pensando como eu iria ficar sem a avó Rosa, sem seus conselhos. Não sabia se iria suportar. Então para o céu ela subiu
pra Vó Rosa, espelho dos meus ideais. Foi para a eternidade, ela foi para junto de Deus o Pai. Ela deixou aqui na terra o meu coração a lhe cantar. Enquanto neste corpo eu aqui viver, teu nome santo com amor eu vou louvar. Enquanto eu aqui viver, pra Vó Rosa assim vou cantar, 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 cantar. Muito bem, irmãos e irmãs. Acabamos de ouvir uma linda melodia, onde eu deixo para que os irmãos possam refletir qual é o valor que tem na sua vida cada hino desse cantado em louvor ao reino dos céus. É uma mensagem para todos nós que aqui presentes estamos no templo precioso de Deus nosso Pai. Que valor que tem na sua vida essas melodias? O que pôde aproveitar para o seu espírito essas mensagens cantadas em louvor? Por que, irmãos, eu faço essa pergunta? Porque o objetivo de cada um de nós, quando sairmos do nosso lares, da nossa casa, e viemos para o templo apostólico, para o tabernáculo de Deus, qual é o intuito? De virmos para a casa de Deus e ouvir as suas mensagens. Se nós viemos com esse intuito de vir à casa de Deus e ouvir a sua mensagem, tanto cantada quanto publicada em nosso boletim, é para alimentar o nosso espírito. É para fortalecer a nossa fé. E se no momento que nós ouvimos, com atenção, com reverência, cada letra das músicas cantada em louvor ao reino dos céus, e nós conseguirmos colocar dentro do nosso espírito esta mensagem, com certeza teremos a facilidade de, quando nós sairmos daquela porta para fora, colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós alimentamos para o nosso espírito. Por isso, irmãos, que é de grande valor, quando nós estarmos dentro do templo, nós mantemos a nossa reverência a tudo aquilo que é realizado. Porque, irmãos, como eu disse no início da reunião, se encontra santos e anjos entre nós. E o objetivo de cada um deles, o qual Deus manda, é para dar para nós a sabedoria e o entendimento de tudo aquilo que nós ouvimos dentro, ao decorrer da reunião. Mas, se nós estivermos aqui, com o pensamento lá fora, com certeza não iremos entender. Iremos sair vazio, sem entender e sem compreender nada.
Até porque às vezes o irmão ou a irmã pode dizer: mas pastor, eu já ouvi esse hino várias vezes, mas qual foi o valor que você deu, o senhor, a senhora deu para o hino, cantado por várias vezes na sua vida? Então, irmãos, aproveite estas oportunidades, a qual Deus está concedendo a cada um de nós. Porque é muito triste, irmãos, e nós passamos por esse momento difícil da nossa vida, de saber que o templo apostólico estava vazio, não poderia ninguém entrar para ouvir uma mensagem cantada em louvor, para ver uma mensagem publicada em nosso boletim. É triste demais. Por muitas vezes, nós, pregadores, pastores da igreja, recebemos algumas mensagens de irmãos dizendo: pastor, que triste, não vamos poder ter reunião em nossa congregação. Já tem meses que nós não temos reunião na nossa cidade, na nossa congregação. Nós estamos participando das reuniões online, mas não é a mesma coisa, pastor. Gostaria de estar presente dentro do templo, ouvindo a mensagem cantada em louvor ao reino dos céus, ouvir a mensagem publicada em nossos boletins, ver os nossos irmãos. E por outras vezes nós temos essa oportunidade de estar presente no templo de Deus e às vezes não valorizar. E depois sentir uma dificuldade muito grande de colocar em prática a doutrina e a disciplina da igreja. Mas por que está tendo essa dificuldade? Porque não está mantendo a sua reverência, o seu amor a Deus nosso Pai, a Jesus, a Mãe Maria Santíssima, no momento que deveria ter. Então, irmãos, reflitam bem. Deus nosso Pai que nos concede essa oportunidade. É através dele que hoje nós estamos aqui, reunidos numa parte da família apostólica. Vou entrar na parte da mensagem da doutrina apostólica. O título da mensagem nos diz 10 de junho. Iremos comemorar 67 anos de existência da nossa amada Igreja Apostólica na Terra, no dia 10 de junho, data do aniversário do nascimento da Santa Avó Rosa. São duas datas muito comemoradas também no céu, pois são acontecimentos que possibilitaram grande vitória ao nosso Deus, a Jesus, nosso Senhor, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Alto, e foram possíveis graças ao amparo constante de nossa Mãe, Virgem Maria. Nós não comemoramos apenas o aniversário da Igreja Apostólica, mas também a restauração da obra do reino dos céus nesta terra. Celebramos o surgimento de uma igreja que veio dos céus para lutar na terra, para anunciar o nome do Consolador e para revelar a pessoa de Jesus. O seu Evangelho e a sua palavra para que muitas almas sejam conduzidas ao Pai Celeste e para fazer com que esses corações compreendam a Deus, o amam e o sirvam com amor e reverência. A Santa Avó Rosa cumpriu seu ministério terreno durante 16 anos. Foram anos de muitas lutas, porém de glória e de grandes vitórias. Uma das grandes glórias da Santa Avó Rosa foi a maneira como Jesus a preparou. O preparo da Santa Avó Rosa, realizado por Jesus, nosso Senhor, de maneira inédita, que até então não havia acontecido entre o povo de Deus. É uma das grandes glórias dessa santa bendita e poderosa. Jesus não teve dificuldade para cumprir a missão de preparar a Santa Avó Rosa para ser o outro consolador de sua promessa. Por quê? Ela sempre foi muito obediente, humilde
e inteiramente submissa a Ele, seu amor ao Divino Mestre e a obra que Ele estava realizando naqueles dias para restaurar a sua Santa Igreja era e é muito grande. Tanto que ela entregou a sua vida inteiramente a Jesus, e tudo quanto Ele orientava e pedia, ela o fazia com amor, sabedoria e coragem. Nem mesmo temeu a morte, nem vacilou em dar a sua vida pela Igreja. O ministério dessa santa de Deus não foi fácil de ser cumprido, uma vez que dominar os corações em sua dureza e incredulidade e transformá-los para Deus é tarefa bastante difícil nesta terra. O mesmo empenho e trabalho que teve Jesus para poder transformar a criatura humana e torná-la santificada e obediência à vontade divina, tem a Santa Vó Rosa. A Santa Vó Rosa não esmoreceu e não desanimou, nem mesmo diante das maiores lutas. Por quê? Jesus sempre apontava um caminho, mostrava um escape, indicava uma possibilidade para que ela pudesse triunfar e vencer os falsos e desobedientes. Se não fosse a dureza dos corações, ela poderia ter realizado apenas em 16 anos, muito mais do que realizou na igreja, que preparava com Jesus nosso Senhor. Mesmo assim, o que ela conseguiu fazer é de grande glória para Jesus, para o reino dos céus e para a Igreja Apostólica. Inclusive porque não houve problema nesta terra que a atrapalhasse ou abalasse, e não houve obstáculo que a impedisse de cumprir o seu ministério de vaso precioso para servir a Jesus, o Mestre Divino. Muito ao contrário, ela superou todos os obstáculos e dificuldades, com a fronte erguida e com muita dignidade, sempre fiel a Jesus e ao Pai Celestial. A Santa Vó Rosa subiu triunfante aos céus e foi coroada como Espírito Consolador, mas permaneceu entre nós e teve garantida a sua continuidade no domínio e no governo da Igreja. Assim foi porque ela preparou o Santo Irmão Aldo para ser o seu substituto no governo da Igreja, para apresentá-la ao mundo como Espírito Consolador, para garantir a vitória da Igreja e para consolidar o seu crescimento e progresso material e espiritual. Também porque lhe deu o direito de exercer e manifestar os mesmos dons e o mesmo poder que ela vinha exercendo e manifestando sobre a Igreja. No transcorrer do ministério de Consolador, da promessa de Jesus e de efetivo cumprimento do ministério do Santo Irmão Aldo como profeta apostólico, a Santa Vó Rosa vem realizando obras maravilhosas que comprovam que ela é a grande vencedora, que continua inspirando e dirigindo esta igreja e está sempre presente no meio do seu povo. Durante os 16 anos do ministério da Santa Vó Rosa e dos 44 anos do ministério do Santo Irmão Aldo, a Igreja Apostólica apresentou grande e notável crescimento em todos os aspectos de sua obra, tanto em quantidade de almas salva e convertida para o Pai Celestial, como na perfeita organização das atividades e no preparo espiritual do nosso povo, que com doutrina perfeita, disciplina salutar e ensino de bom proceder, é mantido no bom caminho e na boa moral. No entanto, se destaca de maneira real e inegável o fato de que a Igreja Apostólica continua firme no mesmo princípio que Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos legaram em atendimento à vontade de nosso Deus e Pai. Outro aspecto relevante do ministério da Santa Vó Rosa são as grandes bênçãos que ela tem derramado sobre o seu povo,
promovendo bênçãos preciosas para manter a vida daqueles que assim creem, prolongando seus dias, para que possam cumprir sua missão na terra. São graças concedidas juntamente com o Santo Irmão Aldo, conforme tem sido comprovado pelos incontáveis testemunhos e depoimentos de fé, prestado pelo povo apostólico. Amém. Então, irmãos, essa é a primeira mensagem sobre a doutrina apostólica, sobre o valor de 10 de junho. Como eu costumo dizer, irmãos, é uma data comemorativa para cada um de nós, povo apostólico, porque somos nós a Igreja Apostólica. Somos nós que representamos a Santa Avó Rosa e o Primaz Irmão Aldo por onde nós passarmos. E por isso, irmãos, que nós devemos fazer com amor, com dedicação, com respeito e com obediência. Porque no momento que nós não cumprimos todos esses ensinamentos através da nossa obediência, estamos nós traindo Deus nosso Pai, Jesus, a Mãe Maria Santíssima e o nosso Consolador. Porque o ensinamento foi dado. Então depende de nós colocarmos em prática. De cada um de nós, senhores, senhoras, você jovem, depende do seu amor, da sua obediência, para ser um bom representante da Santa Avó Rosa e do nosso santo querido Primaz Irmão Aldo, dentro da doutrina e da disciplina apostólica. Temos uma outra mensagem, irmãos, relatada em nosso boletim, para este final de semana, que vem com um título: A doutrina e disciplina de nossa igreja santificam a nossa alma e nos levam para Deus o Pai, a fim de sermos felizes e abençoados. Estimados irmãos, quem quer ser feliz e abençoado em toda a sua vida, precisa ter em seu coração muito amor à nossa doutrina e observar com rigor e boa vontade a nossa disciplina, para ser uma pessoa sábia e temente a Deus. Procurem obedecer à vontade soberana do nosso Deus e Pai. Ele fala ao seu coração dizendo: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinamentos no teu coração. Guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. A nossa doutrina e a nossa disciplina vieram dos céus para a felicidade e o bem de todos os que a pusessem em prática. Portanto, todos os que viverem em nossa doutrina e disciplina e praticarem a nossa disciplina, obedecendo aos conselhos e ensinos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, alcançarão o conhecimento de Deus e a sua sabedoria, e entenderão o que é temor do Senhor, o que é justiça e honestidade. Para praticá-las no seu viver, e assim vivendo, conservarás a tua alma em paz, e te livrarás do caminho do mal e de toda perversidade, aumentando os teus dias na terra, para gozar de toda a graça de Deus, do Consolador, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. Irmãos apostólicos, saibam dar valor a este tesouro que lhes foi dado, que são a nossa doutrina e a nossa disciplina, pois é a mais perfeita regra do bom viver e de felicidade. A doutrina desta Igreja Apostólica é vida e conduz para a eternidade, trazendo a verdadeira felicidade quando ela é crida, amada e obedecida. Procure entender que, para serem felizes a cada dia, devem viver esta doutrina. Portanto, nossa doutrina é o conjunto de princípios que servem de base para a nossa maneira de crer, de viver, de falar e de proceder. Ela veio dos céus e foi Jesus que nos trouxe e deu à Igreja através da Santa Avó Rosa como um tesouro precioso. E que, sendo vivida e praticada como deve ser, é uma fonte de vida para quem a possui. Ela o desvia dos laços da morte, santifica e purifica a sua alma, fazendo-lhe feliz e bem-aventurado.
Entendam que a nossa doutrina ensina a amar a Deus nosso Pai de todo o teu coração e de toda a tua alma, e amar o seu próximo como a si mesmo. Portanto, deve fazer só o bem e nunca ter em seus corações os maus sentimentos, como o orgulho, a soberba, a raiva, o ciúme, a inveja, entre outros sentimentos que não são de Deus. O verdadeiro Filho de Deus e apostólico fiel, a doutrina de nossa igreja, evita todo o mal e só pratica o que é bom e agradável aos olhos de Deus e dos homens. A disciplina da nossa igreja deve ser obedecida e respeitada, pois veio dos céus e de nosso Senhor Jesus, que através da Santa Avó Rosa e do Santo Hermoldo nos ensina a moral, os bons costumes e como deve viver o apostólico a cada dia, não usando modas extravagantes de maneira de se apresentar e de se vestir. Nossas irmãs não devem utilizar vestes agarradas ao corpo, justa, transparente, saias e vestidos abertos atrás ou degotados. Os vestidos e saia para todas as irmãs, a partir de 9 anos, deve ser de 2 dedos abaixo do meio da barriga das pernas. E as meninas de até 9 anos, cobrindo bem os joelhos. Os homens devem ter a honra de se apresentarem como apostólicos e filhos de Deus. Os cabelos devem ser aparados. Não pode e nem deve usar corte de cabelos imitando modas esquisitas e mundanas, pois um jovem de nossa igreja deve honrar o seu nome de apostólico. Não deve utilizar calças agarradas ao corpo e as camisetas e blusas devem ficar por dentro da calça. Esta ordem é antiga e foi a Santa Avó Rosa quem nos deu em nome de Jesus. Não pode ficar sem camiseta, sem camisa e só de short, pois deve se apresentar bem diante de todas as pessoas. Não pode ter vícios, nem fazer uso de bebidas alcoólicas, pois precisam preservar sua saúde e sua santidade. Não imite o mundanismo e sigam os irmãos que se apresentam como verdadeiros apostólicos. Aconselhamos aos moços que evite as más companhias, os maus ambientes e procure ser bem apresentáveis, com boa aparência, boas maneiras e boa educação. Não imitem o errado, pois estes, sem perceberes, estão caminhando para o abismo. E se não se arrependerem, serão infelizes e nunca vencerão na vida e se arriscarão a perder a vida e a alma. Irmãos apostólicos, honre o seu corpo, porque ele é sagrado e deve ser preservado com honra, conforme palavras de São Paulo em 1 Coríntios. Não sabeis que sois santuário, ou seja, templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Assim também procederam nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e muitas mulheres e homens santificados e de bem, que souberam dar valor ao seu corpo, porque foram criados por Deus para ser um verdadeiro exemplo de filho e filha dele, honrando-o em todo o seu viver até o fim de suas vidas aqui na terra. Estimados irmãos, não brinquem e nem deem lugar ao pecado. Sejam fiéis, pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus aos que lhes obedecem e lhes são fiéis é a vida. Busquem essa vida em Jesus, na Santa Avó Rosa, no Santo Hermoldo, pois eles querem o vosso bem e a vossa felicidade. Amém. Irmãos, temos nós 2 lindas mensagens publicadas neste final de semana em nossos boletins, para que todo o povo apostólico, irmãos e irmãs apostólicas, tomassem um conhecimento. Então, notos irmãos, que este ensinamento, ele é dado para todos de uma só forma,
num só sentido. E todos nós, irmãos, povo apostólico, família apostólica, todo o povo, tiveram esse ensinamento com o profeta Primaz Irmão Aldo, com o último pastor. Por isso, irmãos, que nós tivemos já várias e várias vezes a oportunidade de podermos festejarmos a data de 10 de junho. E se queremos manter realmente esta oportunidade de podermos juntos, como filho de Deus, comemorar esta data de 10 de junho, que é o nascimento da Santa Avó Rosa, como consolador dos tempos do fim e da igreja aqui na terra, temos nós que se conscientizar. Temos nós que meditar em cada momento da nossa vida. Se estamos nós sendo sinceros com a Santa Avó Rosa e com o Santo Querido Primaz Irmão Aldo. Como diz a mensagem, ela se entregou de corpo e alma para Deus nosso Pai, Jesus e a Mãe Maria Santíssima, para dar continuidade nesta obra aqui na terra, à frente do povo apostólico. Irmãos, a nossa Santa e Querida Avó Rosa, quando assumiu o seu compromisso com Deus para dar dos seus ensinamentos aqui na terra, ela tinha na faixa de mais ou menos de 60 anos de idade. Nota os irmãos que ela já era uma senhora, com o seu corpo físico bem cansado. Mas, irmãos, ela não mediu esforço. Ela não quis saber se ela iria passar por dificuldade à frente do povo, na igreja. Ela orou, ela pedia sabedoria. E Deus concedia através do teu Filho Jesus. E ela venceu. Como diz na mensagem, em nenhum momento ela se esmoreceu. Em nenhum momento ela se desanimou. Para aqueles que conheceram a Santa Avó Rosa, no início da obra da igreja, sabem o que eu estou dizendo. A Santa e Querida Avó Rosa, quando chegava o momento de vir para o templo apostólico, poderia estar chovendo, poderia estar frio, poderia estar conforme fosse. Ela dizia, preciso ir lá encontrar com o meu povo. Lá é o meu lugar. E ela saía da sua casa, do seu lar e vinha para a igreja. Por quê, irmãos? Demonstrar o seu amor ao povo de Deus. E dar para nós, irmãos, como um exemplo de fé, de amor, de dedicação. A nossa Santa Querida Avó Rosa, como diz na mensagem, Jesus não teve dificuldade nenhuma de preparar ela para ser o consolador dos tempos do fim. Por quê, irmãos? Porque ela sempre seguiu obedecendo a doutrina da igreja, mesmo não tendo conhecimento. E a disciplina. Ela tinha suas vestes dignamente feitas para andar perante a sociedade e para apresentar para o povo apostólico. Nunca ela negou a sua fé, o seu amor, a sua obediência a Deus nosso Pai. E foram 16 anos, irmãos, de compromisso à frente da igreja, mesmo com lutas, com dificuldade, ela não se esmorecia. Ela ajoelhava e pedia ao Pai sabedoria, entendimento através do seu Filho Jesus, da Mãe Maria Santíssima. E da mesma forma foi quando ela preparou o irmão Aldo. Nota os irmãos que o irmão Aldo, quando assumiu a frente da igreja, ele ainda era um jovem, praticamente. Tinha ele em torno de 44 anos de idade. Para aqueles que seguiram o irmão Aldo desde o início da sua obra aqui, sabem o que eu estou dizendo. Foram 44 anos de ministério à frente da igreja, como sucessor da Santa Avó Rosa. Nos últimos anos, irmãos, o que nós vimos na cabeça do irmão Aldo? Um cabelo branco. E ele, quando iniciou, ele tinha uma juventude praticamente. E ele não mediu esforço. Mesmo ele sabendo que poderia passar por alguma dificuldade, mas
Ele prometeu para Deus, para Jesus, para a Mãe Maria Santíssima e para a Santa Avó Rosa: irei cumprir conforme o desejo de Deus nosso Pai. E não somente através da mensagem Ele cumpriu, nos ensinando como ser fiel a Deus, mas dando exemplo como vida, com o seu corpo físico, no corte do seu cabelo, no seu vestir, perante a sociedade, perante a igreja. Ele deu esse exemplo, irmãos. Por quantas e quantas vezes nós passamos naquela fila, naquela porta, observando a humildade dele, no seu vestir, no seu comportar, com todos nós. E por muitas vezes festas, que tinha mais de 1000 pessoas, ele ficava naquela porta até o último passar e ele poder abençoar. Quanta humildade na pessoa do nosso primaz irmão Aldo, o último profeta. E nós, irmãos, o que estamos fazendo? Será que nós estamos sendo justos? Sendo obedientes dentro desse ensinamento? No nosso vestir? No nosso proceder perante a sociedade? No momento que nós se vestimos dentro do nosso lar para vir para a igreja, será que nós não observamos as nossas vestes? Será que está certo? Quando nós vestimos fora da doutrina e diz: vou para a casa do Pai. Será que nós estamos sendo fiel com Ele? Fiel com Jesus que derramou o teu sangue na cruz por nós? E por muitas vezes saímos dos nossos lares, não se vestindo conforme o ensinamento de Deus, e viemos para participar de uma santa comunhão. E o mais triste, pega na sua mão o corpo de Cristo e o sangue, e toma. Mesmo sabendo que não está sendo correto com o seu proceder. Irmãos, meditem, reflitam, e isso vai ser cobrado um dia. Porque a única certeza da nossa vida que nós temos é que um dia iremos partir. Iremos deixar o nosso corpo físico na terra, porque da terra veio. E o nosso espírito? Temos que lutar para subir até os céus. E se nós não fazemos por merecer, Deus nosso Pai não permite nenhum anjo para vir buscar o seu espírito. Mas muitos podem pensar e dizer: mas pastor, eu estou na igreja todo o tempo, participei de muitas festas, sou batizado, sou consagrado. Sim, irmãos, que bom. Mas será que foi fiel a Deus nosso Pai nos seus ensinamentos? São 60 anos, irmãos, de ensinamentos dentro da Santa Avó Rosa e o primaz irmão Aldo para o povo apostólico. Somos nós o diferencial aqui na terra, irmãos. Nós temos que refletir isso na nossa vida. Nós somos o diferencial. Porque se Deus não quisesse um povo diferente dentro de uma doutrina e uma disciplina, Ele não mandaria o seu filho. Ele não preparava a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo para ser o consolador dos tempos do fim. Se Ele preparou a Santa Avó Rosa e o primaz irmão Aldo para dar continuidade no ensinamento dele, através do filho que ele tinha aqui na terra, é porque ele precisava de um povo diferente, com doutrina e disciplina aqui na terra. E esse povo somos nós. Se queremos festejar no 10 de junho o nascimento da Santa Avó Rosa e a Igreja Apostólica, temos que ser fiel. Não adianta na data do 10 de junho achar que vai se vestir todo bonito, toda linda, mas fora da disciplina, e vou lá louvar o nome da Santa Avó Rosa. Pode até vir, irmãos, achar que está louvando. Pense bem se está. O irmão Aldo deixou bem claro por algumas vezes. Pode ser até cantado, apresentado para o povo que está presente no meu templo, mas não passa do teto. E é isso que o senhor, a senhora quer? Como corista, o irmão, a irmã? Ou até mesmo nós, que cantamos hinos do nosso inário, queremos que o nosso louvor chegue ao trono de Deus, nosso Pai. Não queremos que Ele para somente nesse teto. E se queremos que chegue até o trono do nosso Pai, teremos que ser fervorosos.
Ele depende de nós aqui na terra no dia de hoje. Somos nós, irmãos, o representante dele. Cada um de nós, tantos nós que estamos aqui presentes nesse templo, quanto os quais estão nos ouvindo por internet, como todas as outras congregações, todo o povo apostólico, são representantes da Santa Vó Rosa e do irmão Aldo aqui na terra. Reflitam isso, irmãos. Comemora 10 de junho como um fiel obreiro na igreja apostólica. Seja o irmão, seja a irmã, seja o senhor, a senhora, seja você, jovem. Comemora 10 de junho, mas fielmente. Peça perdão a Deus por alguma falha. Peça a Ele a sabedoria, peça a Ele a força para tirar aquelas ilusões do mundo que oferece para a sua vida. São ilusões, irmãos. São vaidades que aparecem que Deus nosso Pai não aprova. Medita, irmãos, nessas palavras, reflita. A Santa Vó Rosa, irmão Aldo, espera por nós, para que nós podemos ser o seu representante aqui na terra. O que Ele quer de nós é a nossa obediência, o nosso amor e a nossa dedicação. É isso que nós podemos fazer para Deus, ser obediente, irmãos. Valorizar pelo teu sangue derramado numa cruz por cada um de nós. E mostrar para o mundo que nós somos fiel a Deus. Dentro da doutrina e da disciplina ensinada aqui no templo apostólico. No tabernáculo dele, de Deus nosso Pai. Da Santa Vó Rosa, do Primaz Irmão Aldo, de Jesus e da nossa Mãe Maria Santíssima. Porque nós somos a igreja. Somos nós que iremos embora daqui a pouco e levar esta mensagem, levar esse ensinamento para o mundo inteiro, por onde nós passar. Então reflita. Seja um fiel filho de Deus. Ele precisa e necessita de cada um de nós a sermos fiel aos seus ensinamentos. Amém. Irmãos, antes de finalizar a reunião, vamos ouvir pelo coral o hino titulado A Voz da Verdade. Após esse hino, irei fazer os meus agradecimentos e depois a oração final da nossa reunião. Amém.
embora sempre tivesse poder, mas porque todo o povo não estava a merecer, santos e anjos e a Virgem Maria não estava a merecer a proteção, pois o povo a cada dia endurecia mais seu coração. Mas a mensagem da Igreja Apostólica nos corações foi penetrando nas cidades e nos sertões.
Muito bem, irmãos e irmãs. E aí está, irmãos, a mensagem dizendo para nós: somos nós a voz da verdade. E nós temos esse compromisso com Deus. Somos nós que iremos divulgar esse ensinamento perante toda a sociedade aqui na terra. Então sejam fervorosos. Creio e confio no poder da Santa Avó e do nosso primaz irmão Aldo. Amém. Deixo meus agradecimentos a todos. Que a Santa Avó, irmão Aldo, abençoe a todos que puderam estar presentes no dia de hoje. E que os irmãos realmente valorizem por cada segundo que estiveram dentro do templo dele, meditando em seus ensinamentos. Deixo meus agradecimentos aos nossos internautas e a todos que puderam participar da nossa reunião. Amém. Convido os irmãos para se colocarem em pé. Iremos finalizar a nossa reunião com uma oração. Suas mãos levantadas, cabeças curvadas, em sentido de oração, oremos. Santa e querida Vó Rosa e primaz irmão Aldo, aqui estamos no termo de mais uma reunião, vó, onde podemos, cada um de nós, como filho da Senhora, como filha da Senhora, meditar mais uma vez nos ensinamentos de Deus, nosso Pai, valorizando cada vez mais esse ensinamento em nosso viver. Também nesse momento, vó, peço as bênçãos da Senhora, vó, para esses nomes que se encontram na caixinha de oração. Não sei o pedido que o seu filho ou a sua filha faz, mas a Senhora conhece a dificuldade de cada um deles ou delas, vó. Talvez seja a cura de alguma enfermidade, alívio de alguma dor. E se for por merecimento de cada um deles, vó, que a Senhora os abençoa, dando a cura dessa enfermidade, dando o alívio dessa dor. Outros talvez estão pedindo a bênção para o seu lar, para o seu trabalho, para a sua vida, vó. Que talvez estão passando por alguma aprovação na vida, por alguma dificuldade. Mas se for do merecimento, vó, que a Senhora os abençoa, dando o alívio de alguma dor, ou até mesmo de algum problema na sua vida, que a Senhora possa selecionar através das bênçãos de Deus, nosso Pai, junto com o nosso primaz irmão Aldo. Também peço as bênçãos, vó, para nossos irmãos que não puderam ter essa oportunidade de estar presente no templo da Senhora para meditar dos seus ensinamentos, mas que a Senhora envie os teus anjos e santos para guardar-os, proteger cada um desses irmãos e irmãs. Peço em favor daqueles que estão num leito hospitalar, clamando por uma bênção dada, avó, em seu viver. Talvez seja a cura de alguma enfermidade, o alívio de alguma dor. E também, se for do merecimento, que a Senhora os abençoa, dando o alívio dessa dor, a cura dessa enfermidade. Que a Senhora e o primaz irmão possam tomar conta da vida de cada um dos teus filhos e filhas, vó. Aqui presente se encontra uma parte da sua família, vó, onde irão retornar para os seus lares. Que a Senhora, junto com o primaz irmão, possa os guardar, os proteger, o caminho que irão fazer, a condução que irão pegar. Que eles possam chegar no seu lar e ter uma noite de descanso, vó. No dia de amanhã, iniciar mais uma semana. Que seja mais uma semana de vitória para cada um de nós. Agradecemos a Senhora, o primaz irmão, por todas as bênçãos dadas em nosso viver. E que essas bênçãos sejam para todos sempre. Amém.